E se eu lhe dissesse que a próxima grande oportunidade de investimento pode não estar aqui no mundo real, mas sim no mundo virtual? Esta é exatamente a proposta do tão falado metaverso, que será o assunto do vídeo de hoje. E saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos. Esta que é uma casa de análise dedicada a trazer conteúdo de qualidade para todos os investidores. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores mobiliários. Por aqui nós falamos de tópicos relacionados ao mundo financeiro. Isso inclui investimentos nas bolsas de valores, criptomoedas, planejamento tributário e economia. Portanto, se você gosta do conteúdo, considere se inscrever aqui no canal e deixar o seu like, lembrando de apertar o sininho para receber as notificações quando sair vídeo novo. E para poder começar com o vídeo de hoje, vamos falar sobre o que é o metaverso. E o núcleo da ideia de metaverso é que ele seria um universo virtual onde as pessoas poderiam interagir com diferentes ambientes por meios de sensores especiais de percepção. Ou seja, em vez de ser, por exemplo, você interagir na internet, acessar sites, utilizando a interface do seu computador, onde você pega o mouse e clica e etc., você ia se sentir dentro do próprio metaverso. Isso seria possível, pois seriam utilizados óculos de realidade aumentada e realidade virtual para que você sentisse como se estivesse literalmente entrando num outro mundo. Ou seja, a ideia de um metaverso é muito semelhante a um jogo da forma como nós temos hoje em dia, com a diferença de que ele seria muito mais imersivo e permitiria você acessar basicamente qualquer parte desse metaverso através da sua interface. Em resumo, seria um nível de imersão muito maior do que qualquer coisa que temos hoje em dia. E é claro, esse conceito todo de metaverso ficou muito mais famoso em 2021 por causa de uma grande empresa que fez toda uma grande virada para poder anunciar que iria começar a explorar as oportunidades dentro dessa nova fronteira virtual. E essa empresa é o atual Meta, que é o novo nome para o Facebook. Pois em outubro de 2021, essa grande empresa anunciou que estaria mudando o seu nome, passando a se chamar de Meta, pois ela reconhecia que o metaverso é o futuro da internet. E toda essa ideia de um mundo virtual, onde as pessoas interagem através de óculos de realidade aumentada, e onde as pessoas podem fazer tudo, inclusive até viver dentro do metaverso, trata-se de uma ideia que já foi explorada anteriormente, principalmente nas obras da ficção científica. E uma das principais obras que eu gostaria de destacar aqui, e que dentro da literatura da ficção científica aborda em detalhes consideravelmente precisos o que seria o metaverso, trata-se de um livro japonês chamado Sword Art Online. E para aqueles de vocês que não conhecem, isso daí é um tipo de livro conhecido como Light Novel, que foi escrito em 2009 pelo escritor Kawahara Areki. E esse é um livro no qual é criado um jogo, no qual as pessoas podem interagir utilizando um capacete de realidade virtual. E ao utilizar esse capacete, eles entram nesse jogo que é tão realista que é basicamente indistinguível da vida real. E a partir daí a história segue, não vou entrar em muitos detalhes do enredo para não dar spoiler, mas se você se interessa pelo conceito de metaverso, sugiro dar uma olhada. E uma outra obra também da literatura é o chamado Jogador Número 1, que aborda uma ideia muito parecida, só que, na minha opinião, ainda mais precisa da concepção atual de metaverso, pois dentro desse livro existe um jogo chamado Oasis, onde as pessoas podem basicamente viver a sua vida inteira, seja trabalhando, seja interagindo com outras pessoas, seja se divertindo e etc. E um dos detalhes mais importantes é que os escritores dessas duas obras, Sword Art Online e Jogador Número 1, se conhecem na vida real. E é claro que falar de metaverso é uma coisa até emocionante, pois esse parece ser o futuro, porém eu sou obrigado a dizer que quase tudo relacionado ao metaverso é muito incipiente ainda, pois basicamente tudo que se tem é uma ideia de como ele poderia funcionar, mas muito pouco de realmente concreto existe, pois na indústria já vem ocorrendo um movimento há alguns anos para poder tentar popularizar os óculos de realidade virtual, como por exemplo o projeto Morpheus e os aparelhos de realidade virtual do PlayStation e do Xbox. Só que eles nunca realmente se tornaram muito populares, pois além de serem caros, eles também não tiveram uma aceitação muito boa do público. E toda essa ideia de metaverso é uma grande buzzword, ou seja, é uma palavra que quando dita parece ser bonitinha e técnica, mas que não carrega muito significado por si. Realmente, toda essa história de metaverso
metaverso é quase que uma grande aposta. Inclusive, esse movimento do Facebook em apostar nas oportunidades do metaverso é um dos grandes fatores responsáveis por fazer com que o preço das suas ações tivesse caído enormemente alguns meses atrás. Isso é um assunto que eu já abordei em um outro vídeo aqui no canal e que eu irei deixar o link aqui no izinho. Mas quando se fala de metaverso, caso ele realmente venha a ocorrer, existem algumas classes de ativos que podem se beneficiar muito dele. E na minha opinião, a principal delas são as criptomoedas. Pois neste mundo virtual seria necessário utilizar uma moeda para poder fazer as transações, seja comprando bens dentro desse universo, seja ganhando o seu salário. E atualmente, as criptomoedas se encaixam perfeitamente nisso, já que várias delas são moeda e meio de pagamento integrado dentro de um ambiente virtual. Então imagine que o metaverso realmente venha a ocorrer e que ele seja que nem o mostrado em Sword Art Online e em Jogador número 1. Você poderia, por exemplo, usar seu óculos de realidade aumentada para entrar no metaverso e você vai trabalhar lá dentro. E aí você recebe seu salário em, por exemplo, Bitcoin e utiliza ele para comprar diretamente bens dentro desse metaverso. Isso inclui, por exemplo, terrenos virtuais, decorações para sua casa virtual dentro do metaverso e etc. Inclusive, muitas dessas coisas podem ser viabilizadas por meio da utilização de NFTs, pois seria possível ter um NFT para representar um bem que seria único dentro desse metaverso. Realmente, as possibilidades são quase que infinitas e só vão depender de como esse mercado vai se desenvolver nos próximos anos. E uma outra classe de ativos que poderia se beneficiar muito do desenvolvimento do metaverso são justamente as empresas de tecnologia que serão quem vão efetivamente desenvolver os ambientes. Então, grandes empresas como Apple, Amazon, Facebook, etc., podem se mover para criar suas próprias versões do metaverso e depois trabalhar em interoperabilizar elas. É claro, nenhum de nós sabe o que vai acontecer no futuro, mas a possibilidade disso ocorrer é muito vantajosa. Inclusive, existem já algumas criptomoedas que estão se posicionando muito bem para poder serem utilizadas nessa nova fronteira virtual. Criptomoedas tais como The Sandbox, Decentraland e até algumas plataformas utilizadas para NFTs, tais como o Ethereum e o Tezos, podem se beneficiar muito e, portanto, na minha avaliação, compensa investir nelas. Mas e quanto a você? Sabia da existência desse metaverso? Acha que ele pode ser uma boa oportunidade de enriquecimento nos próximos anos? Será que ele vai ser a nova versão da internet? Me fala aí nos comentários, pois neste vídeo nós vamos ficando por aqui.